Basta um pouco de paz para revelar dentro do peito a angústia, límpida, como o fundo do mar em um dia de sol. Tu reconheces, sem o provar, o mal ali, em tua cama, ombros, coxas e pés abandonados. Qual um crucificado? Ou qual um Noé bêbado, a sonhar, ignorando ingenuinamente a alegria dos filhos, que com ele, os fortes, os puros, se divertem. O dia já cai sobre ti, no cômodo como um leão dormente. Pier Paolo Pasolini. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer um pensamento que estava tão imbrincado na minha cabeça que acabei decidindo pular a ordem dos vídeos que eu havia planejado fazer. Então assim, o que eu quero falar hoje é justamente a importância das ciências humanas na situação atual, nesse período de isolamento, o que vai totalmente contrário ao núcleo do presidente, que fala coisas como pesquisadores de humanas devem virar confeiteiros. E o que foi a gota d'água para que eu fizesse esse vídeo é justamente mais uma tentativa de fragmentação das pesquisas de pós-graduação das ciências humanas, né? Com os cortes das bolsas, da CAPES, e esse processo de sucateamento das pesquisas e da produção de conhecimento. Então, primeiramente, eu quero fazer uma enorme ressalva. Em hipótese alguma, eu quero desmerecer outras áreas. É justamente o contrário. Eu quero aqui fazer vocês pensarem exatamente na importância igualitária de todas as áreas. Todas são extremamente importantes. Todas. O Atila falou uma coisa bem interessante nessa semana no Roda Viva sobre a demora na percepção dos benefícios que vêm desses pesquisadores, de pesquisadores da ciência no geral e dos pesquisadores das áreas humanas. Que a gente só sente depois o resultado de governos que não dão a devida atenção para pesquisa acadêmica, para a produção de conhecimento científico de todas as áreas. Então, eu gostaria de trazer o seguinte pensamento. Qual relação você encontra com o aumento agressivo da ansiedade, de estados depressivos, de um certo desespero de ficar em casa nesses tempos, de um aumento na demanda de questões norteadoras que façam sentido para nossas vidas, de pensamentos que façam sentido suficiente para manter nossa cabeça boa, para manter nossa cabeça numa relação boa com você e com o seu futuro e com o futuro dos seus parentes, das pessoas que você gosta. A questão é que, infelizmente, e apenas nos momentos de crise, que nós procuramos coisas que estamos acostumados a não procurar durante nossa vida. Isso se evidencia muito na psicoterapia. Pessoas que, justamente por não ligarem com questões da própria mente, da própria condição de ser humano, tentam de tudo antes de tentar a psicoterapia. Isso revela essa falta de crédito social nessas áreas humanas e questões que a maioria das pessoas passam a vida inteira tentando esconder, tentando fugir, jogando para debaixo das nossas incertezas e inseguranças. Todas as áreas têm sua importância, todas. A psicologia, a psicanálise lidam com questões disfuncionais, com aquilo que nos fazem sofrer. A filosofia nos direciona para aquilo que nos mantém de pé. Como um norte, ela é capaz de questionar nossas condutas e o nosso modo de funcionamento. O otimista, o realista e o pessimista se mantêm a partir de estruturas de pensamentos que dão sentido às suas vidas, qualquer que seja ele. Elas preenchem nossas lacunas existenciais de alguma maneira. A história serve, entre outras coisas, para nos dar uma base histórica de pandemias e epidemias que fizeram estrago na história da humanidade. As ciências sociais poderiam estar sendo acionadas justamente para localizar as condições mais prejudicadas, os locais mais prejudicados, trabalhando com o sistema federativo e essa atuação em relação ao presidente e esses conflitos, apontar para a verdadeira realidade das condições de vida das pessoas, esquecida nesse momento na qual a democratização desse vírus se mostra uma falácia. Sim, vai afetar muita gente, mas quem é mais pobre, quem não tem como estocar comida, quem não tem como dividir cômodos, que mora em comunidades que nem rede de esgoto tem, com certeza vão ser muito mais afetados do que aquele que tem uma condição privilegiada de ficar em casa e sair menos. Até a língua portuguesa tem sua importância nesse momento de uma demasiada necessidade de interpretação
do que está sendo dito, das informações, de elaborar o que é mais coerente com a realidade, de prestar atenção nos nossos deveres e nos nossos afazeres. A arte, que nesse momento de crise está sendo mais acionado do que os artistas. E aqui eu não vou nem citar algumas classes artísticas para não correr o risco de deixar alguma manifestação artística de fora. E aqui eu quero dar um dado só meu. 90% das pessoas que escreveram livros, que fizeram filmes, que pintaram um quadro, ou simplesmente desenham, elas não estavam nem aí para o lucro. Não era seu principal objetivo, visto que fazer arte é um movimentar das capacidades que estão na disposição humana de transcender. Transcender no sentido de conseguir se distanciar da sua condição animalesca. Como diria Daniel Allen, sem os conhecimentos das ciências humanas, não seria possível entender a sociedade. Quem vocês acham que construíram a democracia? Então valorizem as ciências humanas e suas contribuições capazes de dar sentido às nossas vidas e promover repertórios que influenciam diretamente o comportamento social, a relação do ser humano com o ser humano, a relação de cultura com cultura. Algo, uma ferramenta possível de fugir do nosso instinto egoísta, promovendo uma condição eticamente mais saudável entre as pessoas e entre a relação interpessoal. É preciso perceber a importância de um equilíbrio entre as formas de se comportar e de agir durante a vida e o seu viver. E justamente tratar as inúmeras formas de viver igualmente válidas, porque isso é o mais próximo, isso é o que se aproxima mais da equivalente singularidade humana, da subjetividade de bilhões de pessoas. Para cada um existe uma necessidade condizente com sua condição, com suas especificidades, com suas experiências. Então, quanto mais possibilidades se tornarem válidas de sobreviver, sem um julgamento, sem questões valorativas, estamos mais próximos de um mundo mais livre, mais promotor de liberdade às condições humanas. Por que a historiografia e o ensino da história costumam ser alvejados por regimes totalitários? Porque parte da escola brasileira ainda subestima o papel da geografia, da filosofia, da sociologia, porque grande parte dos alunos apenas lê os resumos em vez de textos inteiros. Talvez a ideia do lucro, a ideia da recompensa particular, aliado justamente a essa ética de recompensa pessoal, tenha tomado lugar de conteúdos e métodos que deveriam ser reservados à estimulação da atuação de seres humanos para seres humanos cada vez melhores. As ciências humanas e todas as suas derivações estão aí para nos mostrar que nem tudo é lucro, nem tudo deve ser baseado na vantagem individual, que os dilemas e condições humanas importam por justamente revelar esse sofrimento íntimo, esse sofrimento que é da condição humana. E por fim, eu gostaria que você refletisse sobre quem tem a verdadeira condição de colocar um sorriso no seu rosto, de promover uma emoção inexplicável, de movimentar sentimentos através de coisas e produções que você não consegue fazer. Por fim, eu gostaria de recomendar 3 remédios. O primeiro, Pier Paolo Pasolini. O segundo, Raduan Nassar. E o terceiro, Fernando Pessoa. Pier Paolo Pasolini. E se eu fizesse uma análise totalmente superficial disso? Se eu construísse uma interpretação alheia a toda a narrativa religiosa do pós-dilúvio? E se as filhas de Noé fossem pensamentos impuros, ingênuos, que possuíssem uma existência que depende da existência do outro para poder existir? E se elas ali, se divertindo na dominação de Noé, sim, depois de atravessar as barreiras recalcantes devido ao álcool? E se esse prazer fosse julgado, apontado, motivos de riso, puros até? E se isso se tornasse um motivo da maldição de toda uma geração? Isso revelaria a condição humana de colocar a culpa
nos outros. A culpa de ser possuído por aquilo que é produzido por ele mesmo.